dos primeiros livros do Novo Testamento descrevem essa cena de forma diferente. Eu estou em João. E diz assim, correu, pois, foi a Simão Pedro, depois foi para outro discípulo a quem Jesus amava, mas quem escreve o livro de João é João. Ele que se autodenomina o tempo todo que ele era o amado. O tempo todo, João fala, discípulo amado desse mesmo, mas isso é ele quem escreve. E ele fala assim, Jesus, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram para o sepulcro. E os dois corriam, mais apressadamente do que Pedro, e chegou o primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, porque baixinha a porta, viu no chão os lençóis que embrulhavam o Senhor. E depois viu o lenço. Repete comigo, lenço. Acho muito linda essa passagem, porque a Bíblia diz aqui que o lenço não estava caído. Ele estava, em algumas versões, dobrado. E aqui está escrito enrolado. E isso é um outro costume judaico. Quando você vai à casa de alguém e você quer voltar, você precisa dobrar o lenço, o guardanapo, ou enrolar, porque isso é uma forma de dizer ao anfitrião, eu voltarei à sua casa. E Jesus, calmamente, depois de ter pego as chaves do inferno, ele saiu, levantou-se, o lençol caiu, ele dobrou o lenço calmamente, perfeccionista como seu pai, pousou o lenço calmamente e saiu. Ressurreto. E aquele lenço dizia, eu voltarei. Eu voltarei. Você pode, seu espírito entende isso. Esse lenço me diz, eu voltarei. E depois diz assim, e que o lenço estava na sua cabeça, não estava mais nos lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E então entrou também outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque não sabiam da Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram outros discípulos para casa. Maria ficou chorando fora do túmulo. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, escuta só. Os ministérios dos anjos atuam muitas vezes no Novo Testamento. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, lê o texto, não olha para mim, lê o texto, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Imagina a cena. E disseram-lhes, mulher, por que choras? Ela lhes disse, por que levaram o meu Senhor? E eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Eu vou repetir, ela viu Jesus em pé. Mas ela não o conheceu. Sabe por quê? Porque a ressurreição dá ao ressurreto um corpo glorificado. Jesus não foi reconhecido por Maria. Jesus não foi reconhecido pelos 2 homens, discípulos dele, que, decepcionadíssimos com a morte do Senhor, estavam retornando para Emaús, totalmente de costa para Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus, não posso ler o texto, a Bíblia diz que Jesus chegou ressurreto entre eles, e eles estavam falando sobre o profeta que morrera, Jesus. Então Jesus entrou na conversa, ele olhou para eles, mas eles não o reconheceram, porque ele tinha um corpo glorificado. Depois os próprios apóstolos não o reconhecem, porque ele tinha um corpo glorificado. Eu queria dizer para você que me escuta que ressurreição não é reencarnação. A ressurreição significa voltar à vida, e a reencarnação
recebe um novo corpo, mas não tem nada a ver com o corpo glorificado. A palavra nos ensina, aqui em Hebreus, no versículo 9, você tem que conhecer a palavra, e diz aqui no versículo Hebreus 9, porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, não há reencarnação. E depois disso, vindo o juízo. Hebreus 9, versículo 27. E Jesus não foi reconhecido por Maria, não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, e não foi reconhecido sequer pelos seus discípulos. Aqui em Lucas 24, no versículo 36, você tem o encontro primeiro de Jesus com seus apóstolos, seus discípulos. E falando dessas coisas, o mesmo Jesus entrou no meio deles e diz: paz seja convosco. Igreja, eu gostaria que vocês aprendessem uma coisa. Todo tempo o Senhor fala: paz seja com você. E em todo tempo ressurreto, Ele mostra os cravos, os sinais nas suas mãos e nos seus pés, para provar: eu sou Jesus, o ressurreto. E voltando para o texto, ainda nas nossas mentes de Maria, no sepulcro, alguns apóstolos, eles escrevem que ela fica perplexa. E os outros apóstolos ficam assustados. Eu pergunto à igreja, será essa a nossa posição hoje, de perplexidade, quando voltar o Mestre? Ficaremos assustados, perplexos, incrédulos. Você entende? Tanto que o Senhor avisou que Ele morreria e Ele ressuscitaria. Todo o tempo. Jesus ensinou aos seus discípulos que era necessário ressuscitar e era necessário passar pela morte. E eu pergunto a vocês, que perplexidade é essa de Maria? O que Maria esperava não ser isso mesmo. E a Bíblia fala aqui, nesse texto dos apóstolos, que eles estavam com medo, trancados, dentro de um lugar, as portas estavam cerradas. Mas Jesus se colocou no meio da sala. Não há portas para Jesus que Ele não possa entrar. Não há doença que Ele não possa curar. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há coração que Ele não possa mudar. Vida que Ele não possa mudar. Não há impossíveis para Jesus. Será que nós precisamos do mover de um impossível? Eu preciso. Todos precisamos. Não existe autoridade na vida da igreja que não necessite de um milagre. Jesus não respeitou porta nenhuma. Jesus passou pelas paredes e simplesmente se colocou no meio. Qual é a porta que está fechada na sua vida? Profetiza: Senhor, se coloca aqui no meio. Mas eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia fala aqui em Lucas 24, 36... Ele diz assim, falando dessas coisas, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles espantados, olha a reação dos discípulos. Maria desesperada, perplexa. Os discípulos de Emaús, incrédulos, se voltaram de costas para Jerusalém, onde deveriam ficar até que Ele ressuscitasse e fosse assunto ao céu. Desistiram da sua missão e estavam voltando para Emaús. E Jesus se colocou do lado deles. Engraçado que Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou e foi ter com Pilatos. Pilatos, vamos conversar aqui nós dois? Você me matou? E agora? Me mata de novo. Ele não foi atrás dos soldados que o feriram, nem cuspiram na sua face, nem cortaram o seu manto, nem não perdeu tempo com essa gente, não. Ele foi atrás dos preciosos. Ele foi atrás daqueles que tinham seus corações abalados, mas queimados por um chamado. E dizia assim: eu não vou deixar você desistir de mim, eu estou aqui. Eu cumpro promessa. E Jesus, quando esteve ali, eles ficaram, o que eles ficaram? Espantados. Eles que andaram diariamente com o Senhor e ouviram: eu ressuscitarei no terceiro dia. Passarei pela cruz, ressuscitarei.
Que espanto é esse? Isso me assusta com a igreja. Me preocupa com muitos, comigo também. Quando eu falo com a igreja, sempre me coloco no primeiro lugar da minha lista. Será que nós vamos ficar perplexos com a sua volta? Será que a gente vai ficar assustado? Atemorizado, como diz Mateus, e aqui também diz, tá? Ficaram espantados. Olha só que pior. E atemorizados, pensavam que viam um fantasma. Estão comigo aqui? Não estavam esperando o mestre? Tão ensinados, tão igrejeiros, tão atuantes na igreja, diáconos, levitas, pastores, apóstolos, mestres. Tão, e aí, a hora que chega o encontro, o teu encontro com o Senhor, você vai ficar assustado e perplexo. Quando você o vir descendo em glória, na sua segunda volta, você vai ficar espantado. Tanto ensino. Você entende, igreja? Onde estou querendo chegar? Estamos atravessando uma pandemia. E o que acontece? Nós estamos percebendo que nós estamos nos acostumando com os sinais da sua volta. Muitas coisas horríveis, catástrofes horrorosas, como houve em Petrópolis. E nós estamos nos acostumando com os sinais da sua volta, pois eu vos digo que Jesus ressuscitou e Ele voltará. Eu também vos digo que a cruz não foi o final de uma história. Que a ressurreição não era o fim do plano de Deus. A cruz e a ressurreição eram tão somente o nosso começo de vida. Você entendeu isso? Ele ressuscitou para que eu e você ressuscitássemos um dia com Ele. Quando aqui nos diz, Ele se coloca entre os discípulos e diz assim: paz seja convosco. Eles, espantados, atemorizados, resgatavam e pensavam que estavam vendo um espírito em algumas traduções, um fantasma em outras traduções. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que estão tão entristecidos e assustados dos seus corações? Veja as minhas mãos, veja os meus pés. Sou eu mesmo. Foi necessário Deus deixar as marcas no corpo de Jesus, para que as pessoas crescem, para que os discípulos crescem, para que os de Emaús relacionassem. Meu coração estava ardendo quando você falava. Não sabia que tu eras Jesus. Para Maria, quando ele fala Maria, ela fala Rabone. Ela o reconhece, o tom da voz, e ela reconhece, chamada pelo nome Maria. Lucas, Eliezer, Marcelo, sou eu. Rabone, és tu? Sim, sou eu. Jesus ressurreto, a Bíblia nos ensina aqui que tem um contato com os seus discípulos e come com eles. Em diversos milagres e em diversos momentos antes da sua morte, Jesus afirmara que era necessário que ele morresse para que no terceiro dia pudesse ressuscitar. Assim, Cristo cumpriu toda a sua justiça em Deus, tomando sobre si mesmo a culpa pelos nossos pecados, daqueles que confiam nele. Cristo sofreu no nosso lugar, suportou a afronta de toda dor, mas glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu. E Jesus venceu a morte. E se cremos que Jesus é o Salvador e ressuscitou, então também nós ressuscitaremos. Querido, Jesus não ressuscitou para provar que era só Deus e se mostrar para o mundo. Não. Ele ressuscitou para nos dar um passaporte para a vida eterna.
e nos provar que se Ele ressuscitou, esse é o foco da palavra, esse é o foco do dia de hoje. A igreja se alegra, o mundo canta, Ele ressuscitou, mas para que Ele ressuscitou? Para provar o seu poder só? Não. Ele ressuscitou para que você, Ione, ressuscitasse também. Para que eu, Beth, ressuscitássemos também. Independente da nossa posição social, religiosa, Jesus ressuscitou para que nós ressuscitássemos todos também. Porque sempre foi vontade de Deus nos ter perto dEle, pós-morte. Então, como é a vida depois da morte? Existe uma vida depois da morte. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina tanto da necessidade da gente ter essa fé focada no nosso amanhã, porque eu sei que o meu amanhã está na mão do meu Senhor, ressurreto que vivo está. Por isso as pessoas pecam demais. Por isso as pessoas se desviam de Deus, sabe por quê? Porque pensam que o plano de Deus acabou na ressurreição. Não, ele não acabou. Ele continua até o final, quando nós seremos ressuscitados no Senhor e os que estiverem vivos serão arrebatados. Esse é o plano de Deus, para que possamos todos morar no céu com o Senhor. Jesus ressuscitou 3 pessoas em vida. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Imagina uma viúva, já era viúva, não tinha marido. E ele era filho único. Jesus se compadeceu. Repete comigo, se compadeceu. E foi até ele e o ressuscitou. E as 3 vezes que ressuscitou Jesus, 3 pessoas, as 3 vezes ele usou uma voz de autoridade: eu te ordeno, vença a morte, levanta-te. E nessa noite, eu peço a Deus que possa falar a muitos corações que estão mortos nele. Eu te ordeno, sai da morte, levanta e anda. Podemos estar vivos no corpo, mas mortos no nosso espírito. Podemos ter um corpo vivo, mas morto no Senhor, por não acreditar, por ser incrédulo, por ter se desviado. E eu peço a Deus que a igreja aprenda de que o Senhor, quando fala, chama, tudo se obedece. Então, a esse menino, ele devolveu a mãe. E eu queria fazer uma pausa aqui, muito pessoalmente com a igreja. Quantos pais e quantas mães têm os seus filhos mortos em Deus essa manhã? Ontem, conversando com uma pessoa, como sempre, eu estava falando de Jesus, e ela falou assim: meus filhos, eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas os meus filhos, não mais. Eu olhei para ela e falei: o Senhor ressuscita mortos, físicos e espirituais, pai e mãe. Porque aqui a gente vai ver 2 exemplos, né? Talita Cumi, filha de Jairo. Jairo, um sacerdote importante de sinagoga, tipo um pastorzão, um apóstolo assim, sei lá o quê. Mas ele tinha um alto cargo de autoridade na sinagoga. E a filha dele ficou doente. E ele correu para Jesus. Ele ouvia do Senhor. Ele correu e falou: pai, mestre, minha filha está doente. Ela não esperou nem pela morte dele. Escutem, pais, quando vocês perceberem que os seus filhos começam a se desviar de Deus e começam a se afastar de algum sinal do Senhor, corra para Jesus. E não espera que ele morra. Ah, que amém fraco. É. Amém. Vai para o chão com o teu joelho, meu irmão. Vai chorar, vai buscar a face do Senhor e vai dizer: Deus, eu estou percebendo coisas estranhas no meu filho, da minha filha. Senhor, ajuda-me, socorra-me. Jairo fez isso. E Jesus, ocupado com as coisas que estava ocupado, não ignorou Jairo, guardou a situação, mas o tempo passou o suficiente que aquela menina morreu. Talita morreu.
E a Bíblia nos ensina muitas coisas ali, mas nos ensina que quando chega, ele vai até ela. E ele fala assim, ela não está morta não, ela só dorme. Só que esse dorme no hebraico, no grego, é morto. E as pessoas riem de Jesus. Quantas vezes as pessoas podem rir de você, mas profetiza a vida do teu filho. Profetiza, não aceito não, Jesus. E busca o Senhor e paga o preço que já ele pagou. E aí ele vai, pega a mão da menina, chama 2 discípulos só. Ele teria suas razões para isso. Os pais da menina, ele pega na mão dela e da mesma forma que fala ali, no grego, ele fala, Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. E ela levantou e ficou e ressuscitou. Ele ressuscitou o filho da viúva, uma mulher. Cara, eu fico pensando, meus filhos me casaram, cresceram, casaram. Eu, como mãe, sabe, me falta o chão. Até hoje. Sinto muita falta de viver como mãe na minha casa com os meus filhos. E eu fico pensando, uma viúva, sim, não tinha marido. E perdeu o único filho, sozinho nesse mundo. E Jesus devolveu o filho a ela. E depois devolveu Talita Jairo. Ainda falou assim, alimente-a, dê o que comer. Depois, a terceira ressurreição que Jesus fez, que a Bíblia nos relata, foi de Lázaro. E Jesus ressuscita Lázaro. E eu só queria extrair uma coisa nesse tempo aqui. Foi a situação que eu achei muito interessante, que Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, elas eram muito diferentes. Porém, elas tinham uma coisa que tinham em comum. E a Bíblia fala, se 2 ou 3 estiverem unidos sobre a terra, eu executarei no céu. E eu quero te falar uma coisa. Se une alguém a respeito do teu sonho. Se une alguém, 2 ou 3 orando pela mesma criança, pelo mesmo adolescente, pelo mesmo marido que se afastou. Se una a alguém, porque se 2 ou 3 estiverem orando acerca da... Eu farei, disse o Senhor. E sem perceber, porque eram locais diferentes, Marta diz a mesma frase de Maria. Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Entende o nosso problema? Nós ocultamos. Temos vergonha. Não queremos compartilhar os nossos problemas com irmãos de confiança. Estão entendendo? E orarem juntos a mesma coisa, a respeito do mesmo milagre. Ela fala de um lugar, Marta e Maria fala de outro. E elas provam a unanimidade do Espírito. E aí Jesus vai, você sabe que ele ressuscita Lázaro, você já conhece a história, não vou ler. E de novo, tirai a pedra e Lázaro sai ressuscitado. Porém, em nenhum dos 3 casos, eles recebem um corpo glorificado. Vocês entendem? Jesus foi primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Ele abriu a passagem, a nossa possibilidade de ter realmente esse passaporte para o céu. E Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Igreja, repete comigo. Em João 11, no versículo 25 e 26 está escrito isso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo que crê em mim, que crê em mim, ainda que morra, olha só, que promessa para toda a humanidade, para o mundo que perece, ainda que morra, viverá. E ressuscitará para a vida eterna. Já falei, a cruz e a ressurreição não eram o fim da história, era só o começo da nossa história. E do plano de Deus que é perfeito e se cumprirá, crendo a gente ou não, ele se cumprirá. E esse plano é que nós entremos ressurretos ou arrebatados para a vida eterna.
é a vida eterna que o Senhor quer que você vá. Quando Paulo escreve no capítulo 15, 1 Coríntios 15, vamos abrir lá, é um texto bem difícil, e esse texto aqui eu considero um texto muito difícil. Você pode abrir? Vale a pena algumas coisas serem destacadas aqui. Mas é um texto tremendo sobre ressurreição. Então, ele fala, Paulo, eu te digo aquilo que foi anunciado, que recebeste e permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o viverdes tão como o anunciado. E depois fala assim, porque primeiramente vos entreguei aquilo que recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E foi visto pelos 12, por Pedro, depois foi visto por mais de 500 pessoas, das quais vivem alguns até hoje, no tempo de Paulo, ele escrevia. Depois foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos. E por último, por mim, Paulo, eu vi Jesus. Paulo escreve. Porque eu sou menor e aí vai, e eu quero dizer aqui, quando a gente vai pular aqui para 12. Ora, se pega que Cristo ressuscitou, presta atenção aqui, dentre os mortos, como dizem muitos entre vocês, como vocês dizem que não há ressurreição de mortos? Por que eu estou falando nisso? Porque há pessoas, meu pai era um exemplo, que mesmo diácono de uma igreja, não acreditava numa vida depois da morte. Um dia ele teve coragem e confessou isso. Então nós ouvimos assim, atônitos. Fazia parte do louvor que liberta. Liguei para o meu irmão, falei para o meu irmão, olha, o nosso pai não está salvo. Ele não crê nem na vida eterna. E aí a história foi, depois nosso pai se converteu, depois de 8 dias de jejum. Nosso pai se converteu, e eu queria abordar um ponto que Paulo fala aqui, muito importante. Se você não crê na sua ressurreição, você também não pode crer na ressurreição de Jesus. Resumindo, o texto é muito difícil, é um texto muito importante, mas que mexe um pouco com o nosso coração. Se você não crê que seja tudo que nós cantamos e representamos aqui, se você não acredita que isso aconteceu, que Jesus ressuscitou, como você pode acreditar na sua própria ressurreição? Isso justifica pecados de muitos, desvios de muitos. Muitas pessoas se desviam de Deus e pecam, segundo Paulo também, porque não acreditam que um dia, pós-morte, vão se apresentar a Deus, para o céu ou para o inferno. E se você quer uma prova disso na palavra de Deus, está na parábola do rico e do Lázaro, e Lucas, seria muito importante a gente ler, mas a gente não pode. Quando o rico olha para Deus e fala, Senhor, tira-me desse lugar de chamas, que é o inferno. Essa parábola prova o lugar do inferno. E ele fala, e manda, muito mandão que ele era, e manda que Lázaro molhe minha boca, porque estou com muita sede. E ele fala assim, manda que ele molhe a ponta dos dedos, porque Lázaro, ele via Lázaro no colo de Deus. E ele estava no inferno, cheio de chamas. E Deus respondeu para ele assim, não, existe um grande abismo entre nós e vocês, de forma de que os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão lá não podem passar para cá. Mas ele falava uma coisa importante, manda que Lázaro molhe os dedos. Em quem está no céu tem corpo, e quem está no inferno tem corpo também. E sente sede, e sente calor, e sente a chama. Por isso Satanás quer rebanhar muitos para o inferno, mas o Senhor tem lutado com os seus exércitos e vai vencer, e nós deixaremos o céu de pessoas, nós seremos salvos e salvaremos a muitas pessoas. A vida eterna e a ressurreição é o passaporte para a vida eterna. E o passaporte para a ressurreição é que você creia que a vida eterna e que a ressurreição são verdadeiras. E Paulo vai desenvolvendo isso com muita propriedade. E ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo é inútil a nossa fé.
Ora, se você não crê que Cristo ressuscitou, nada mais é útil na sua vida como cristão, entre aspas. Ele desenvolve isso muito bem, porque os mortos, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, uma dedução. E aí, ele fala uma palavra, igreja, esteja atenta. Se esperamos em Cristo só nessa vida aqui, somos mais do que miseráveis de todos os homens. Porque nós deveremos esperar uma vida eterna. Não uma vida nessa terra aqui. E aí ele já desenvolvendo mais coisas, né, que eu acho muito importante, mas a gente não tem condição de ler, você pode ler em casa, né? E aí ele fala assim, uma coisa que eu quero falar com todos vocês. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, sabe, de tanto ouvir que Jesus não ressuscitou, de tanto ouvir que não existe vida eterna, de tanto ouvir que não existe céu nem inferno, que de tanto ouvir que não existe uma outra vida depois da morte, você vai se corrompendo e vai, realmente é verdade. Realmente é verdade. Para que eu vou servir Jesus? Para que entregar a minha vida para Jesus? Para que se isso não existe? Mas isso existe. E a Bíblia nos prova. Através da parábola do rico do Lázaro, e através de tudo que nós estamos estudando hoje aqui, isso existe, o céu e o inferno. O que você vai escolher para a sua vida? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpos virão? Vamos ler rápido, que eu acho importante, insensato. Tu semeias, aí não é vivificado, se primeiro não morrer. E aí Deus fala assim, Paulo fala no versículo 19, sei lá onde que eu estou. No versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como Ele quer. E cada semente terá o seu próprio corpo. A corpo celeste, ele vai discorrendo várias coisas aqui. E depois, assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se um corpo de corrupção. E vai ressuscitar um corpo em glória. E ele desenvolve aqui uma situação que ele termina dizendo, ó morte, onde está seu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A graça de Deus nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, escutem, sedes fiéis, firmes e constantes. Queridos, não desanimem, não parem no meio do meio do caminho. Não se desviem da fé, não pequem por cansaço. Esse Jesus que não volta. Paulo termina esse texto que ele diz assim, portanto, queridos irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes, prósperos na obra do Senhor, sabendo sempre que o seu trabalho, seja ele qual for, nunca será em vão. Quando nós voltamos para cá, percebe que o capítulo de 1 Coríntios 15, escrito por Paulo, nos mostra que nós ressuscitaremos com Ele. O plano de Deus não termina na cruz e na ressurreição de Cristo. Era só um começo para esse plano da nossa própria história. O plano de Deus é perfeito e se cumprirá, crendo você ou não. Quando o Salmo 119 diz assim, eu te vi, substância ainda informe, no ventre da sua mãe. Você que está lá atrás. Jesus te viu quando você não tinha forma, ainda era um feto. Mas a respeito desse feto, Deus escreveu cada um dos seus dias. Essa é a vontade de Deus. Mas, com livre-arbítrio, cada pessoa tem escrito o seu próprio livro da vida. E temos o terceiro, que vai ser realmente o livro da vida, que o Senhor tem escrito a respeito de nós a cada dia. São 3 livros. O que era a vontade de Deus para você, estava escrito. O que você tem escrito de si mesmo, você está escrevendo um livro. E a minha pergunta é, qual vai ser o desfecho desse livro? Como você vai escrever até o último capítulo? Você me entende?
Eu profetizo que o nosso último capítulo seja: e eu me tornei ressurreto e eterno, e eu venci o mundo, e eu venci a tentação, porque os meus olhos estavam fitos no Senhor. Eu acabei a carreira, eu segurei minha fé. Isso que eu espero que nós escrevamos sobre nós mesmos, com o livre-arbítrio do Senhor. Quando eu falo desse versículo, se você confessar, eu não sou da igreja do Senhor, eu não pertenço ao corpo do Senhor. Mas aqui Paulo escreve em Romanos assim: se você confessar com a sua boca, porque quando você fala com a sua boca, a sua vida tem que acompanhar, porque as testemunhas vão cobrar de você, não é? Assim que é. Aí por isso as pessoas preferem não falar. Vou pegar em silêncio. Isso não existe, irmãos. E fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Há esperança para todos nós hoje. Você pode fazer uma autoanálise e se perceber onde você está. Você está caminhando para Emaús, que é a cidade onde você quer viver e acha que é boa, para um lugar onde os seus sonhos vão ser realizados, e voltando as costas para um chamado, por conta de tantos problemas, você está morto. E se seu filho, e seja o que for, há salvação para todos no Senhor. Essa parábola, que eu acho maravilhosa, é muito apropriada, do filho pródigo. E o pai fala assim, pai, o filho volta e diz assim: pai, pequei contra o céu. Olha que lindo. Conversando com uma mulher ontem, eu falei com ela assim: mas o que eu preciso fazer? Eu falei assim: levantar minha mão para Jesus? Eu falei: não. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e servi-lo como Senhor. E aqui ele fala assim: o filho volta. Repete comigo: o filho volta. E eu quero chamar os pais aqui, as mães que estão com o seu filho fora da igreja, fora do Senhor, fala: meu filho voltará. Olha, sua fé, o Senhor está te escutando? Meu filho voltará. Meu filho voltará. Como esse homem nunca desistiu do seu filho. E aí o filho volta. Quem pode aplaudir o Senhor? O filho volta. Que seja assim, Senhor, em todas as famílias que estão sofrendo hoje. E ele fala: o filho volta. E disse assim: olha que humildade de volta. Olha o arrependimento desse filho. Ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o arrependimento que o Senhor procura no nosso coração. O arrependimento que mostra a nossa pequenez, o nosso erro. Porque todos nós, queridos, olha para mim, todos nós erramos e pecamos. Mas todos nós podemos nos consertar. Todos nós podemos reatar com o Pai. Há esperança para todos nós. Ele fala: pai, pequei contra ti. E não sou digno de ser chamado teu filho. Que lindo, que humildade. Mas o pai falou: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu meu filho. Põe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É dessa maneira que Jesus ordena a Santa Ceia. A Santa Ceia é o único memorial na terra que vai ser repetido no céu. Único. E ele falou com os seus discípulos assim, bem perto da sua morte: preparai a Páscoa. Construam, façam o que tem que fazer para a gente comer junto. A última Páscoa de Jesus era a Santa Ceia. Ele transformou o costume judaico de se alimentar da forma que se alimentava nessa forma de
da sua aliança, o pão e o vinho. Eu queria que vocês lessem comigo. Ele fala assim: eu vos destino ao reino. Queridos, isso é muito importante. É um versículo pouco falado, presta atenção. Em todo o capítulo de preparar a Páscoa, e acho lindo quando ele fala assim: procura um homem de família, um pai de família. Não procura qualquer pessoa, não. Não procura o rico, não procura o fulano, procura um pai de família, que cumpre com suas obrigações de pai, sacerdote da casa. Ele vai dizer onde vocês vão preparar a Páscoa. Eles procuraram um pai de família. E ele apontou o cenáculo, e no cenáculo ele estava com toda aquela mesa, cordeiro, ervas amargas. Ele sintetizou isso, ele falou exatamente o que vocês vão ouvir agora. Uma profecia que pouca gente fala. Eu vos destino o reino, como meu Pai me deu, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, como ressurretos, como salvos. É um capítulo tão grande que nesse capítulo ele aponta o traidor, ele aponta o problema de Pedro, ele aponta o problema de tanta coisa, mas eu extraí esses 2 versículos para nós hoje. Eu tenho para você, Gabriel, para você, Lídia, Rosilene, Jairo, eu tenho para vocês um reino. Eu vos destino, o destino de vocês, o plano do meu Pai, é que vocês entrem no reino comigo. Eu vos destino, segue o reino. O destino, nosso destino, dos cristãos do Senhor que estão me ouvindo aqui, é o reino. Eu vos destino o reino. Assim como o Pai me deu, eu vos dou agora esse reino. Tanta coisa ia acontecer, mas Jesus não se perdeu. Ele fala: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, não na terra só. Eu quero que vocês estejam na mesa do meu Pai, no reino. E vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E para sempre, com os corpos ressurretos, participaremos com os nossos queridos, que já partiram, morreram no Senhor, da grande ceia do Cordeiro. Você que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe como eu, um filho, sei lá o que, uma filha, o céu é o lugar onde vocês vão se encontrar. Nós nos encontraremos com eles. Amém. Há esperança na ressurreição. Amém. E quando nós lemos isso em Apocalipse 19, para terminar nossa palavra, regozijemo-nos e alegremos-nos. Vamos dar glórias ao Senhor, porque vindas e chegadas são as bodas do Cordeiro. Existe então uma ceia como essa, esperando para nós, os ressurretos, comerem no reino do Pai que Jesus preparou através da sua ressurreição. Mas o final da história não estava naquela Páscoa do cenáculo. O final da história vai estar aqui, em Apocalipse 19, na grande ceia do Cordeiro. Ali não tem pobre, não tem rico, não tem aqui os santos. Os santos. Ali não tem apóstolo, pastor, diácono, músico. Ali tem santos. Tem pessoas que são do Senhor e morreram com Ele. Morreram com Ele. Combateram um bom combate. Acabaram a carreira. Mas não perderam a fé. Guardaram a fé na guerra. Existe uma grande ceia nos esperando. Em Apocalipse 19, quando está tudo terminando, há muita coisa aqui, ele fala, escreve, e aí fala assim: porque vindas já estão chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, a igreja, já se aprontou. E foi dado a que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho puro são as obras de justiça dos santos.
e disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas verdades são de Deus. E eu, João, me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou teu servo, conservo com teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Tu, João, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E eu, João, vi o céu aberto e um cavalo branco. Você pode começar a viver isso comigo agora. Jesus ressuscitou para esse momento aqui. E eu, João, eu vi o céu aberto e um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chamando-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como de chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diamantes, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no um exército do céu. Existe um exército lutando por mim e por você. Não se esqueçam disso. Esse exército não está se manifestando aqui, está lutando por mim e por você, pela nossa causa, pela nossa dor, pela nossa tristeza. Porque a gente é fraco e cai toda hora, mas Deus levanta. O cair é de homem, mas o levantar é de Deus. Não se desanima com o capítulo feio que você escreveu lá atrás. Hoje você pode escrever um novo capítulo e dar um fim lindo para o seu livro. E terminando, ele fala: e seguiam-no um exército do céu, cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma agulha, uma aguda espada, para ferir com elas nações. Ele as regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lugar do vinho, do furor da ira de Deus. E um manto na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Viu naquela cruz